Beleza. Bom, galera, tudo bem? Semana passada a gente falou sobre services, né? Então, a gente estava discutindo aí todo o trabalho dos services. O que seria legal, né? O Diogo até propôs isso, mas a gente não vai conseguir fazer essa semana porque a gente ainda precisa ver alguns conceitos na frente. É a gente ver um projeto de ponta a ponta, né? Sendo implantado, a gente testando e para isso a gente precisa fechar alguns conceitos, tá? A ideia do nosso bate-papo de hoje é a gente chegar no quase lá ainda. Acho que a ideia hoje é a gente falar sobre o Ingress, tá? O que é o Ingress? O Ingress é um objeto bem legal do Kubernetes que nos auxilia a expor os services, tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia, né? Aqui a gente está falando desse ecossistema todo, que é aquela big picture que a gente tem utilizado de exemplo. A gente continua falando sobre services, mas agora a gente vai estar falando da interação que existe entre services pelo Ingress e pelo Ingress Controller, tá bom? Beleza. Só para a gente relembrar, na semana passada a gente falou sobre que para a gente expor um serviço, né, quando a gente estava falando de serviço, a gente tinha três formas, né? Eu falei do cluster IP, né, que é uma das formas que a gente possui. O cluster IP, ele, só para a gente lembrar, né, ele, na verdade, ele só expõe a porta que a gente está utilizando do nosso serviço para dentro do próprio container, né? Para dentro do próprio cluster. Então essa imagem que eu estou colocando aqui, ela ajuda a gente a entender exatamente isso, que na verdade eu tenho eu tenho o meu serviço exposto quando eu jogo a minha aplicação via cluster IP, só que o acesso só é permitido de dentro do próprio cluster. Então, por exemplo, aqui para poder acessar eu tive que lançar um pod, né? Como a gente fez lá através a gente usou o BuzzBox para subir um pod para a gente ter acesso a uma ferramenta chamada curl, mas não porque a gente não tinha o curl no nosso Minikube, é porque a gente precisava de um curl dentro do pod para poder acessar o serviço, né? Então, essa é a ideia do cluster IP, só revisando na aula passada. E a outra ideia é através do Node Port, né? O que é a ideia do Node Port? Eu até trouxe uma imagem aqui que acho que fica mais claro do que aquela imagem que a gente estava olhando, né? Que é, a partir do momento que eu exponho o meu serviço através de uma Node Port, eu vou pegar todos os meus nós, eu vou abrir aquela porta em todos os meus nós para o mesmo serviço. Então aqui tem um exemplo bem claro disso, onde eu tenho o quê? Eu tenho o nó 1 e o nó 2, e aí eu tenho um exemplo, eu abri a porta 30.001 nos dois nós, e se a requisição chegar por qualquer um dos caminhos, ela vai cair aonde? No service, que está bem aqui, né? Que via cluster IP, ele está isolado aqui via cluster IP, e daí ele vai direcionar também para onde? Para os outros pods através da porta onde ele está sendo redirecionado, certo? Então, olha só que interessante, eu tenho um pod, né, com dois containers, que é o Web Container 1 e o Web Container 1. O Web Container 1 está rodando na 8080, o Web Container está rodando na 80, provavelmente o Web Container consome o próprio Web Container, só que daí, através da 80, que eu exponho através do serviço, via cluster IP, eu vou expor ele também via Node Port, certo? Então, essa é a diferença entre o Node Port e o cluster IP. Beleza? Legal até aí essa revisão? Beleza. Né? Ficou claro? Eu não sei se alguém ainda tinha ficado com dúvida da outra vez, né? Essa imagem ficou bem mais fácil de entender. Sim, né? Porque daí você vê certinho os nós e como que ocorre a requisição. Então, essa é a diferença. A do Load Balancer, eu não trouxe uma imagem para a gente revisar, porque a do Load Balancer acho que está bem claro. O Load Balancer na verdade, o que eu faço? Eu exponho isso para fora, né? Eu tenho um cara externo ao meu cluster, que está conectado via as interfaces do Kubernetes ao meu service. Então, tanto que na AWS isso gera um ELB, na, na Azure isso leva um load balance, no Google isso gera um L7. Então, quer dizer, de acordo com cada plataforma, o load balance gera uma estrutura externa, tá? E por que isso que eu queria deixar claro? Porque, como eu falei da outra vez, a gente acaba tendo um problema quando a gente usa o load balance, que é o quê?
se cada aplicação minha usar um load balance, que é o, por exemplo, que ocorre hoje com a Mayfácil, a Mayfácil ela tem um load balance para cada aplicação. Ela tem um load balance pro... Antes ela tinha um inteiro, né? Agora a gente tem lá certinho. A gente tem um para todas as máquinas de abertura, um para todas as máquinas do back, um para todas... E assim eu tenho vários load balances para cada conjunto de aplicações que eu tenho. Hoje é assim que a Mayfácil está configurada. Então, só qual é o problema? O problema é que quando eu tenho 1, 2, 3 serviços, isso é razoável. Mas quando eu começo a ter muitos serviços, isso acaba gerando um custo muito grande, tá? Então, é aí que vem a solução do Ingress, né? O que é a solução do Ingress? A solução do Ingress, né? O Ingress ele é um objeto que é usado para abstrair um conjunto de serviços. Então, a gente pode fazer a analogia exatamente ao service, né? O service ele não é um cara que abstrai um conjunto de pods, então o Ingress é um cara que abstrai um conjunto de serviços. Dessa forma, o que eu consigo fazer? Eu consigo pegar um único ponto de entrada, que é o meu Ingress, eu vou pegar e determinar regras baseadas em root name, né? Ou seja, através do subdomínio mais o domínio, eu consigo direcionar a request para rotear tudo que chegar dentro do meu Ingress, tá? Dessa forma, quantos load balances eu preciso? Apenas um, né? Então, eu consigo expor o meu Ingress, eu exponho através de um load balance, certo? Só que daí o que vai acontecer? Tudo que entrar através dele pode ser redirecionado para todos os serviços que eu possuo, tá? E eu consigo fazer essa separação, seja por subdomínio, como é o exemplo que a gente tem na imagem aqui, ó, full.mydomain.com, como eu posso fazer isso também para uma raiz de contexto, como por exemplo, mydomínio.com/bar, certo? Eu consigo fazer isso ou consigo puxar um outro domínio que não tenha nada a ver com o MyDomain. Eu posso ter vários domínios, por exemplo, configurados no mesmo Ingress, direcionando para todos os serviços do meu cluster. Por isso que normalmente um cluster ele precisa ter, ele não é regra ter apenas um, mas ele pode se trabalhar o tempo todo com apenas um Ingress configurado dentro do cluster, tá? Ou seja, eu vou ter um único load balancer, um único Ingress configurado, mas atendendo todos os meus serviços. Às vezes eu posso querer fazer essa modificação por segregação e tudo mais, mas nem mesmo a regra dos namespaces, ela vale para o Ingress, por exemplo. Então o Ingress, eu posso ter um Ingress no namespace default, que vai acessar serviços que estão rodando em namespaces diferentes. Tá? Então esse é um ponto bem legal. Eu posso instalar, por exemplo, o meu Ingress num namespace só para ele, para eu ter para controlar. Tem pessoas que fazem a instalação do Ingress no Cube System, para que fique junto com todas as ferramentas de sistema. E tem gente que faz a instalação do Ingress no default, né? No namespace default. Por quê? Porque a ideia é que ele tenha acesso a todos os serviços independentes se eles estão no namespace de develop, de production ou qualquer tipo de divisão que seja feita, tá bom? Então, aqui é a regra, né, que eu estava falando. Então, a gente consegue usar apenas um endereço de IP. E a gente vai usar o quê? Isso até é interessante. A gente vai usar uma distribuição do Ingress. O que é uma distribuição do Ingress, tá? Do controller Ingress. O Kubernetes, ele definiu como que é os inputs e os outputs de um objeto Ingress, tá? E o que aconteceu? A comunidade pegou as principais ferramentas de proxy reverso / load balance e configurou elas, e até os API Managements, tá? Tem alguns API Managements que também foram adaptaram eles para funcionarem dentro do padrão do Ingress. Então, o Ingress, na verdade, nada mais é do que um container que possui uma ferramenta, tá? Essa ferramenta não é única, que trata os arquivos de configuração e responde às requisições, né, dentro do padrão que o Kubernetes estabelece, beleza? Um exemplo muito forte disso é o Nginx, tá? Quando a gente faz, por exemplo, a implantação de um Ingress na AWS, a distribuição padrão fornecida pela AWS é um Nginx. Quando a gente faz via Azure, a distribuição recomendada pela Azure é um Nginx, tá? Se eu fizer isso via Rancher, o Rancher cria um Ingress baseado no HAProxy, tá? O Google, por exemplo, cria um Ingress
baseado no seu L7, que é o seu load balancer, tá? Então, não existe um padrão para o Ingress, tá? A gente pode configurar ele através do Nginx, mas eu posso utilizar qualquer ferramenta. Mas aí alguém pode me perguntar, mas como fica a configuração se as ferramentas são diferentes? Aí é responsabilidade de quem montou o container do controller de fazer com que o controller entenda a configuração do Ingress. Então eu não preciso me preocupar se no Nginx a configuração é feita XYZ e no hproxy ela é feito MLP. Para mim não importa, tá? O que vai acontecer é, eu vou configurar dentro do padrão do Nginx, dentro do padrão do Ingress, e o Nginx vai entender aquele padrão e vai se comportar conforme esperado. Isso vai acontecer tanto com o hproxy, com o traffic, ou com o Kong, ou com qualquer outro controller que foi adaptado para o Ingress. Beleza? Tranquilo até aqui? Beleza, tranquilo aqui, cara. Boa. Boa. Então vamos lá. Então, só um exemplo, tá? Aqui é um exemplo de como é essa ideia conceitual. Então, aqui a gente tem uma imagem que demonstra um usuário que acessa, por exemplo, app.example.com. O que acontece? A requisição dele, ela vai parar no Ingress Controller, ok? Então, ela vai parar aqui na parte de baixo da tela, no Ingress Controller. Esse cara vai ler todas as configurações de Ingress Resource que existe, e esse é um ponto legal. Eu posso configurar todas elas num único arquivo, assim como eu posso ter vários arquivos de Ingress, configurando cada um dos meus services ou cada um dos meus domínios dentro da minha aplicação. Porque toda vez que chegar uma requisição no Ingress, o que ele vai fazer? Ler os diversos arquivos de configuração e verificar quais são as regras para aquele domínio especificado, certo? E aí sim ele vai fazer o quê? Vai fazer o roteamento de todo o tráfego para o service que responde por aquela configuração, como no caso o app. A imagem seguinte, ela vai mostrar exatamente a mesma coisa, mas olha só, ele vai dar um exemplo de como isso funciona no Google, por exemplo, né, dentro do GKE. Olha só que interessante. No GKE, o que ele vai acontecer? Ele vai usar a pessoa digitou lá o app.example.com. Isso vai cair no Load Balance do Google Cloud, que aqui está usando o L4, né, o L4 Load Balancer, né? Então, ele vai cair dentro desse cara aqui. Esse cara vai fazer o roteamento para quem? Já que ele é o Load Balancer. Para o Nginx, ok? Que é o controlador também padrão do Ingress Resource dentro do GKE. Então, você vê, é um conjunto aqui são duas ferramentas que realizam esse trabalho, que é o Load Balance do Google mais o Nginx como controller. Esse cara vai puxar o Ingress Resource, que está ao nosso lado direito ali, né, exemplificado, vai ler qual é a configuração do app, igual eu expliquei anteriormente, e vai direcionar então para o service. Aqui a gente tem uma caixinha adicional, que é a qual? E se aquela configuração não existir? Então, algumas configurações de Ingress não só instalam um controller, mas instalam um cara que a gente chama de default backend. Tá? O que é o default backend? É uma aplicação web que fica ali rodando simplesmente para dar uma resposta padrão caso o Nginx não encontre nenhum service configurado para receber aquela requisição. Tranquilo? Então, essa é a ideia do default backend que a gente vai ver em diversas instalações. Esse default backend ele pode ser personalizado. Por padrão, o que ele vem escrito? Ele vem escrito default backend 2.404, que quer dizer o quê? Que ele não encontrou nada ali. Então, a gente tem um default backend simplesmente para imprimir uma página dizendo isso. Mas eu poderia personalizar ela com qualquer informação que eu quiser. Tudo bem? Até aqui? Boa. Só tá você aí, Diogo? Eu tô, né? Vamos aqui. Então tá bom. Como assim? Experimento aí. Brincadeira. Um pouco, mas tá tempo. Não, tranquilo. Vamos lá, continuando aqui então. Aqui eu estou demonstrando um exemplo de instalação, tá? A gente não vai fazer isso hoje porque a gente vai usar a gente está usando o Minikube. Mas isso aqui é uma demonstração de como a gente faria a instalação do Nginx, porque apesar do Nginx ser algo que faz parte, desculpa, eu confundi Nginx com Ingress de novo. É que
como o Nginx é o mais comum, eu acabo sempre fazendo essa confusão. Ingress, né? Vamos falar de Ingress. O Ingress, ele faz parte do Kubernetes, certo? A configuração, mas não vem nenhuma ferramenta de Ingress configurada. Então, se você estiver no Kubernetes e você pegar um arquivo de configuração do Ingress e subir, o Kubernetes vai aceitar, porque ele tem imagine que ele tem a especificação do Ingress dentro dele. Só que ele não vai fazer nada, por quê? Porque ele não tem nenhum controller de Ingress instalado dentro, tá? Então, a gente sempre vai ter que fazer essa instalação. Então, esse aqui é só um exemplo que vai estar no material, né? Que é como que eu instalo o Ingress. Esse Ingress aqui é o Ingress padrão do Kubernetes. Ele roda tanto na AWS, tanto na Azure ou no próprio Google, em qualquer outro lugar. Essa aqui seria a configuração padrão dele, tá? O que ele faz aqui? Essa configuração, ela cria um namespace, instala um default backend, sobe um config map, que a gente vai estudar o que é, sobe mais 2 config maps e depois ele faz a instalação aqui, ó, do controller, tá, para rodar. Nesse caso, é um controller sem RBAC, que a gente ainda vai aprender o que é, mas é um cara sem configuração de permissões, beleza? Então, esse aqui é o nosso cabra da peste, beleza? Mas vamos ver isso funcionando, que eu acho que é mais legal para a gente entender como isso acontece. Vamos lá? A gente vai abrir lá o nosso Minikube, tá bom? Então, acho que você já tem esse endereço salvo aí, então vamos entrar lá. Eu vou trocar minha tela aqui, só um segundo. Janela, vamos lá. Aqui. Minikube, cadê aqui? Aqui. Boa. Eu já startei ele aqui. Vocês estão vendo o meu Minikube ou não? Sim. Tá em tela cheia aí? Ah, sim. Alguém mais ainda está carregando? Marcelo, se você quiser mandar o arquivo que eu te mandei para eles. Pode mandar o arquivo inteiro. Acho que fica mais fácil porque a gente vai precisar dele inteirinho. O Marcelo vai estar passando um arquivo para vocês aí. Beleza? Então, todo mundo tem um arquivo aí? Passou ainda não? Tá bom, vamos aguardar um pouquinho para vocês poderem acompanhar. Oi? Manda lá no desenvolvimento, o pessoal pega no Slack. Pode ser, passa no desenvolvimento do Slack, a galera pega lá. Que legal, o meu Kubernetes travou. Bom, enquanto você passa o arquivo aí, deixa eu atualizar aqui a minha... Problemas técnicos, né? Tem que resolver aqui. Ainda acho que é culpa do Catalina, Diogo. Ô, louco. Nada tá funcionando direito, pô. Vocês viram aquela foto que eu mandei do banco feito com Mac? Aquela foto foi tirada aqui na Santa Efigênia. Baratinho aquele banco, né, mano? É uma loja que só vende equipamento antigo, cara. E aí o que ela fez? Ela pegou o corredor da galeria onde ela fica
e montou 3 bancos daquele. Puta que pariu. Pois é, mas também aquilo ali são G4, né, G5, são servidores velho pra cacete, nenhuma daqueles lá funcionam. Tem que colocar aquele novo que parece um ralador. Vai ficar bacana. Pois é, bem barato, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui se agora deu certo. Ah, agora eu consigo digitar, beleza. Bora lá então, continuar aqui. Tá, o que a gente precisa fazer, tá? Então o nosso Kubernetes ele está rodando, né? A gente consegue dar um kubectl aqui, vamos pegar os nossos só pra gente ver se tá ok, beleza? Tá aqui funcionando, foi startado há 27 segundos atrás. O que a gente vai ter que fazer? Como a gente está lidando com o Minikube, a gente não vai precisar executar os comandos que eu passei agora há pouco. A gente vai simplesmente habilitar, porque o Minikube já traz isso pronto pra gente. Então a gente vai pegar um add-on, que é o Ingress, e vai habilitar ele aqui, tá bom? Então vamos ver, lá ele está dizendo que o Ingress foi habilitado com sucesso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e exibir quais pods foram criados no kubesystem, que é aquele namespace próprio para isso. Vamos dar uma olhada aqui. Prestem atenção ali. Então a gente tem aqui todas as aplicações que rodam, que fazem parte do kubesystem, né? O Core DNS, o etcd. A gente tem um Add-on Manager aqui, um API Server, um Controller, um Proxy, um Scheduler, e olha só quem apareceu aqui. A gente tem um Nginx Ingress Controller. Ele está em criação, no meu caso aqui, ó, faz 12 segundos, eu vou rodar de novo, pronto. Ele já está ativo, a gente pode ver aqui que o Nginx está funcional, né, dentro da minha aplicação agora. Beleza? O que esse cara faz? Ele subiu o Nginx e esse Nginx está rodando. Eu posso até ver informações sobre ele, né? Se eu quiser ver, esse comando não está ali na lista que eu passei, mas eu vou pegar informações dele, vou dar um kubectl, tá? Describe, beleza? Pod, e vou colocar o nome do Nginx aqui para a gente ver o que ele está executando. Tenho que colocar o "-n", porque está no namespace kubesystem, beleza? Então, a gente vai fazer essa execução aqui e a gente vai pegar o describe desse cara. Ótimo. Vamos ver o que ele colocou aqui pra gente. Então, ele está me dizendo aqui que ele roda no namespace kubesystem, ele me dá o IP, né, ó, em qual nó que está rodando, quais são as labels que foram configuradas. Ele está disponibilizando informação para o Prometheus, então se eu tivesse um sistema de coleta de métricas instalado dentro do nosso cluster, o Prometheus ia olhar essa anotação para saber em qual porta ele está publicando as informações. Isso é bem interessante, porque aí eu não preciso trabalhar na porta padrão do Prometheus. Eu posso avisar para o Prometheus, ó, se você quiser saber as minhas informações, elas estão nessa porta aqui. Mas a gente deixa isso para um outro momento quando a gente for falar de Prometheus. Beleza? Então aqui a gente tem os IPs, né? A gente tem o container, então qual que é o dado, e aqui ele tem a imagem. Qual que é a imagem que a gente está usando? Isso aqui que é importante, ó. É uma imagem da Quay.io, Kubernetes Ingress Controller, Nginx Ingress Controller versão 0.26.1. E quais são as portas que ele está rodando? Na porta 80, na porta 443 e na porta 18080. Então ele expôs essas portas. O que ele está usando? Olha só que interessante. Ele está usando algumas configurações de config map. Está aqui, ó. Qual config map? Qual é o nome do config map? Qual que é onde que estão as configurações do TCP/IP e onde estão as configurações do service. E aqui entra um ponto legal, porque é através do config map que eu configuro esse Nginx. Então, se eu estiver lidando com Nginx, e quem já lidou com Nginx deve lembrar que eu tenho um arquivinho de configuração, onde eu faço lá o location, onde eu coloco os certificados, onde eu coloco algumas regras, onde eu defino cache e tudo mais. Então, se eu quiser personalizar esse cara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar esse config map aqui, que está listado, tá? Aqui nessa linha, né? Eu vou pegar esse carinha aqui, ó, que eu selecionei, e vou ter que ajustar a configuração ali dentro. Ajustando a configuração desse cara, o que vai acontecer? O meu Nginx, então, vai começar a se comportar de forma diferente. Então, é aqui que eu personalizo a configuração do meu controller de forma a atender aquilo que foi específico para mim dentro do Nginx e não utilizar a configuração padrão que o Nginx traz para a gente. Beleza? Então, muito bem, aqui tem o resto das informações que nesse momento são para a gente apenas
informativo mesmo, não tem nada de importante agora, beleza? E vamos seguir o que a gente vai fazer, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai subir uma aplicaçãozinha bem simples, tá? Eu peguei esse exemplo ele está até no próprio site do Kubernetes, tá? Que é uma aplicação que a gente vai subir sem deployment, né? Dentro das aulas, a gente tem feito de uma forma bem diferente. Cada vez a gente sobe de um jeito que é para a gente perceber que não existe uma única forma de fazer, né? Eu poderia subir isso aqui via arquivo de deployment, como a gente fez, ou tudo mais. Essa é a forma mais simples de colocar uma aplicação para rodar, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dando um kubectl run, estou dando o nome de web, tá? Isso é importante, então eu estou dando o nome de web. Estou definindo que a imagem que vai ser rodada no meu container é a GCR.io Google Samples Hello App 1.0 e estou dizendo que ela vai rodar na porta 8080, tá bom? Vamos dar um Enter aqui, ele vai dizer lá que a gente está rodando, muito bem, beleza? Vamos ver se a nossa aplicação está rodando. Eu vou dar um kubectl get pods para ver. Então vamos ver aqui. Ah lá, ele está rodando, né? Perfeito. Vocês podem ver. Então o que ele fez? Ele criou um pod com o nome web, provavelmente criou um replica set também e criou aqui um pod, beleza? Vamos ver se tem essas criações. Então a gente pode vir aqui, ó, kubectl get deployments, né? E a gente vai ver que tem um deployment chamado web. Perfeito? Então a gente criou um deployment web. Será que existe um service para isso? Deixa eu ver. Kubectl get services. E eu tenho um service apenas para o Kubernetes. Então significa que por enquanto a minha aplicação ela não está exposta de forma nenhuma, tá? Então a gente vai usar o próximo comando da lista que o Marcelo mandou lá, que é o comando que expõe então a nossa aplicação para rodar numa determinada porta. Beleza? Então o que é isso aqui, ó? Kubectl expose deployment web, ou seja, o nome do deployment que eu quero expor, qual que é a porta-alvo da minha exposição, que é a porta 8080, e que o tipo vai ser Node Port. Ou seja, o que é Node Port mesmo, que a gente acabou de lembrar? É aquele cara que vai pegar e vai abrir uma porta no nó, né? E a gente vai poder acessar através desta porta, ok? Então, se a gente fizer uma execução agora, olha só, ele vai expor o serviço. Eu posso, então, fazer de novo um kubectl get services, e aí ele vai rodar aqui, então, a aplicação web. A gente pode olhar aqui, ó, web, o type é Node Port, o cluster IP é 10.96.7871, o IP externo não tem, mas ele está rodando o quê? Na porta 30385, tá vendo? Então, significa que ele expôs esse serviço para a gente na porta 30385. Olha só que interessante. Então, se a gente pegar aqui, ó, a gente poderia fazer de uma forma bem simples, né? Que é o quê? Se a gente desse aqui, ó, na nossa linha de... Eita, apaguei os meus arquivos aqui, espera só um pouquinho. Ctrl Z, beleza. Se eu pegar aqui e fazer um curl no host 01, que é o nome da minha máquina, eu já sei que a minha máquina é no host 01, na porta 30385, tá? Isso porque eu já sei o nome da minha máquina, que é o meu nó, eu vou ter a informação. Estão vendo lá? Hello World, versão 1.0.0, hostname, o nome do meu pod. Tudo bem? Uma outra forma de eu saber isso com o Minikube, tá? Mas essa forma ela funciona mais com o Minikube, por isso que eu fiz direto assim, mas eu trouxe a sintaxe do comando no Minikube, é o comando minikube service, e aí você passa o nome do service que você quer e o parâmetro URL. Oxi, você deve especificar um service name. Eu especifiquei o service name. Web. Opa. O que eu estou fazendo errado aqui? Problemas técnicos. Bom, vou pular esse comando. Depois eu explico o que deu errado nele, porque nos testes funciona, mas aí na hora que a gente vai para a vida real as coisas nem sempre é igual. Beleza? Mas boa.
A ideia era só a gente conseguir isso aqui, ó. Essa seria a mesma ideia que eu queria. Era o quê? A gente conseguir saber qual que era o endereço. Então, no caso, que seria a mesma coisa que eu já deduzi aqui, que era host 01.2.30.385. Ok? Então, essa era a intenção de usar esse comando aqui, minikube service web URL. Ou será que eu copiei errado isso aqui? Eu já sei. Deixa eu só fazer um testezinho aqui, né, de teimoso. Ah, sabia. Bendito copiar e colar. Então, só para corrigir aí na lista que o Marcelo mandou, que eu tinha passado para ele, provavelmente na hora que eu copiei e colei, um tracinho da URL é 2, tá? Então, minikube service web, tracinho, né, hífen, URL, e aí a gente tem o endereço que a gente pode fazer a consulta. Então, se eu fizer aqui, ó, um curl, né, nesse cara aqui, o que vai acontecer? Eu vou conseguir rodar aqui e vou ter a informação. Perceberam? Se você clicar aqui no mais, eu vou até tirar da janela cheia aqui, ó, e vou colocar aqui no botãozinho mais. Tá vendo aqui que está do lado do preview? Então, vou colocar aqui no botãozinho mais e eu vou querer abrir uma porta, tá vendo? Select port to view on client 1. Vou clicar nela. E qual porta eu vou colocar aqui para fazer? Eu vou pegar essa porta aqui, ó, a 30385. Então, eu vou jogar a porta aqui. Aqui vai ser a 30385. Vou dar um display port aqui e ele vai tentar fazer a conexão para mim. E ele está tentando. 30385. Muito bem. Voltou a acontecer igual no dia do dashboard. O dia que eu e o Marcelo estavam testando o dashboard, a gente testou e o dashboard não funcionava. A gente fazia isso aqui e não funcionava. Aí na aula 3, eu testei o dashboard de novo, a gente foi fazer, o dashboard funcionou, né? Hã? Você funcionou? Obrigado. Não. Quem testou aí funcionou legal, a intenção era boa, mas no meu não funcionou, tá bom? Beleza? Mas essa é a ideia, você poder ver a mesma coisa na porta ali e funcionando, tá? Mas isso não tem importância pra gente. O que importa aqui agora é o quê? A gente pegou um serviço, tá? Esse serviço, por enquanto, não tem nada a ver com Ingress, beleza? É isso que eu quero deixar claro. Esse serviço se chama Web, é um Hello World App que imprime essas 3 informações e ele está exposto via Node Port dentro da nossa aplicação. Por enquanto, é isso que importa pra gente. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar um arquivo de configuração do Ingress, tá bom? Eu deixei o comando inteiro dentro do arquivo aí, tá? Eu testei, mas como a gente viu, às vezes o copiar e colar pode dar problema, tá bom? Mas eu vou fazer a cópia desse conteúdo aqui, que está aí dentro do arquivo, e vou jogar aqui, ó. Então, só pra gente ver. O que é isso? Eu fiz um cat, dei o nome, que é example-ingress.yml, e o conteúdo dele, ó. Qual é a API version, o tipo, que é... Deixa eu maximizar de novo aqui, gente, peraí. Né? Voltando aqui, ó, lá aqui no comecinho, então. O tipo dele, que é API version, desculpa, o tipo que é Ingress, o metadata, que é o name, qual é a anotação. A anotação é para ele fazer rewrite, né, de tudo que vier na frente da informação ser repassado para o pod. Qual que é o host que ele vai responder, então, ou seja, ele vai responder a toda a requisição que vier em Hello World Info. Qual é o path da aplicação, então eu estou falando que vai ser o path barra mesmo, então não vai ser barra nada, né, então vai ser simplesmente barra. E qual é o back-end que ele tem que chamar. E no back-end eu disse qual que é o service, então ele vai conectar no service de nome web e na porta de número 8080. Marcelo, mas não é a porta 30385? Não. Aquela é a porta que já expõe a nossa aplicação para a web. Lembrando que eu não preciso expor a minha aplicação via Nodeport para poder usar o Ingress. A gente só fez essa exposição aqui para a gente entender como é que ela funciona. Mas eu posso simplesmente deixar, por padrão, os meus pods como expostos, né, nos serviços como cluster IP e usar o Ingress realmente para fazer a exposição dele para fora do meu cluster. Eu vou dar um Enter aqui para ver se vai funcionar o arquivo. Beleza, o meu funcionou. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tem que ter um arquivo na minha área de trabalho ali, ó. Tá vendo? Tem o example Ingress YAML.
O que a gente vai fazer com esse arquivo chamado example YAML? Nós vamos aplicar ele ao nosso cluster, tá bom? Então eu vou usar um cube apply -f e o nome do meu arquivo, que é example ingress.yaml, ok? Então ele está criando o meu ingress. Como que eu vou saber se meu ingress está criado? Eu posso dar um kubectl.get ingress, ok? E o que ele está falando para mim? Ele está falando que existe uma configuração de ingress chamada example ingress. O host que ela responde é o host hello world info. Ela não tem um endereço definido nesse momento, tá bom? Mas ela está ouvindo na porta 80, tá? Então, o que significa isso? Como a gente está lidando com o Minikube, ele está rodando no próprio Minikube, por isso que não aparece um IP aqui. Então, é na máquina local. Se eu tivesse no meu cluster na AWS ou na Azure, aqui no address ia aparecer um load balance, ok? Na AWS ia aparecer o nome do load balance e o IP, e na Azure também ia aparecer um IP externo, tá bom? Por quê? Porque, na verdade, durante a criação do ingress, ele ia criar um único load balance para este arquivo de configuração, tá bom? Então, eu teria um único IP para todas as configurações que existissem dentro desse arquivo, beleza? E agora, como é que a gente vai fazer para testar se isso funciona ou não funciona, tá? A gente vai ter que fazer um teste. Vamos fazer um teste primeiro da seguinte forma. Vamos fazer um curl no localhost para ver o que acontece. Olha lá, o que aconteceu? Se eu dou um curl no localhost 80, ele simplesmente me dá o quê? Ele me dá que não tem nada, correto? Ele me dá ali, ó, localhost 80, not found, operRest 1.15.8.2, acabou. Ou seja, não tem nada rodando dentro da minha aplicação. O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos fazer uma edição do arquivo hosts, né? Para a gente fingir que existe um domínio na nossa máquina, tá? Então eu vou fazer um VI aqui, né? No meu etc hosts, ok? Beleza. Vou fazer um insert aqui no meu arquivo. Vou inserir a informação que eu quero, que é 172.17. Opa, faltou um ponto muito importante aqui. Calma aí. Tá. Calma. Opa. Eita, funciona ESC. Aqui. Que legal. O ESC primeiro fecha a minha visualização em tela cheia, em vez de habilitar para eu poder colocar comando no VI. O que eu ia fazer? Eu ia fazer um ifconfig para a gente pegar o IP da máquina local, tá? Certo? Então aqui a gente está lidando com a máquina que é a 172, tá? 17.033, beleza? Então, só para a gente confirmar isso, eu vou dar um curl na 172.17.0.33 e beleza, é a mesma máquina que a gente está lidando. Agora sim a gente vai voltar lá e fazer a edição, tá bom? Porque eu precisava ver o IP para a gente poder colocar aqui. Então, qual é a inclusão que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou fazer um insert, beleza? Vou colocar a informação que é 172.17.0.33 e vou dizer que isso resolve para hello world.info. Vou dar um ESC, que novamente vai sair da minha visualização em tela cheia. Vou dar um WQ para gravar esse arquivo, ou X, e vou salvar o arquivo. Feito isso, o que vai acontecer? Esse host tem que começar a responder pela informação hello world info. Vamos ver se isso vai acontecer? Eu vou fazer um curl agora para essa informação e a resposta vai ser hello world, version e hostname. Vocês perceberam o que aconteceu? Eu fiz uma chamada para o mesmo IP da própria máquina, tá vendo? Hello World resolve para 172.17.0.33, só que se eu fizer isso para o 0.33, ele retorna a mensagem padrão, e se eu fizer agora para o nome Hello World Info,
O Ingress entende que a chamada foi feita para esse nome de domínio e ele então redireciona para o service específico. Entenderam? Tem alguém lá ainda, Marcelo? Tá tranquilo, tá tranquilo. É, eu não consigo ver o chat mesmo. E tá bem baixinho a pessoa que tá falando aí. Tá baixo mesmo. Ah, Sim, tranquilo até o momento, pra mim. então. Alguém não entendeu? Não ficou claro o que aconteceu aqui? Qual é o papel do Ingress? Qual que é a diferença dele pro Node Port, pro Cluster IP e pro Load Balance? Bom, se está tranquilo, vamos fazer o segundo exemplo então, tá? O segundo exemplo é a mesma coisa, mas a gente vai agora criar um novo serviço. Então vocês podem pegar lá no arquivo que o Marcelo passou. A gente vai ter agora um novo comando, que o que eu vou fazer? Eu vou subir uma segunda aplicação, tá? Então eu vou subir uma segunda aplicação agora. Eu vou chamar ela de Web 2, tá? E estou usando a versão 2 desse Hello App, só para a gente ver que mudou. Estou expondo ele também na porta 8080. Beleza? Então ele vai criar ali, vamos ver se criou. Eu vou dar um kubectl.getPods para ver se ele está rodando. Olha lá, está rodando, ó, o Web 2 já está rodando, faz 8 segundos, 10 segundos, beleza. O que eu vou fazer agora? A mesma coisa que a gente fez, eu vou expor ele primeiro, porque por enquanto não existe service do Web 2. Vamos conferir? kubectl.getServices, beleza? Tá lá, só tem o Web, eu ainda não tenho o Web 2. Que expõe o meu segundo pod, né, o meu segundo deployment. Vou fazer a execução do comando. Fiz a exposição, então a mesma coisa, fiz a exposição do deployment de nome Web 2, rodando na porta 8080 através Node Port, apenas para a gente fazer a configuração, para a gente entender. Poderia tirar o Node Port? Poderia, ele ia estar rodando via Cluster IP, certo? E para a gente nesse momento não ia fazer diferença, porque a gente está fazendo o teste do Ingress, beleza? Deixa eu só verificar se já subiu. Tá ali, ó, temos então mais um Node Port rodando, o cluster IP dele é o 234 e ele está rodando na porta 31886. Se eu der então um curl hosts, ok? Host 01, 31886, por exemplo, nesse momento, eu vou ter lá, ó, Hello World, versão 2.0 e o hostname é web2.7.400, né? Esse nomezinho bonitinho aí. Beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai expor esse segundo serviço de uma outra forma para a gente ver que a gente não vai precisar criar um novo arquivo de configuração Ingress, por exemplo, tá? Vamos ver como isso vai funcionar? A gente vai editar o arquivo do Ingress que a gente já tem. Então a gente já tem um arquivo do Ingress aqui. Eu vou dar um VI naquele arquivo que a gente criou, que é o exemplo Ingress, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no final do arquivo, ó, e eu vou adicionar um novo path para esse projeto. Como é um arquivo YAML, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com a indentação do código, beleza? Mas o que eu vou fazer? Eu vou colar essas informações, então, novas, aqui dentro do arquivo. É óbvio que ia perder toda a indentação, né? Mas então vamos ajustar a indentação aqui, beleza? Então, path, certo? Então, backend, beleza? Service name, web 2 e service ports aqui 8080. Então, só explicando, qual que é a diferença? Na primeira configuração de path, eu estou falando que o serviço web vai ser redirecionado para o barra. Então aqui está óbvio que na segunda chamada, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o serviço 2 e estou redirecionando ele para barra V2, certo? Marcelo, mas se por acaso eu tenho uma URL dentro da minha aplicação que é barra V2, o que vai acontecer? A resposta ela é bem simples. Onde a requisição vai bater primeiro? No Ingress. Então, se ela vai bater primeiro no Ingress,
O Ingress vai tomar a decisão do /v2 e não a sua aplicação. Ele não vai redirecionar para dentro da sua aplicação. Por que eu estou avisando isso? Para a gente tomar o cuidado quando for colocar 2 ou 3 aplicações separadas em contextos diferentes. Certo? Eu posso ter, por exemplo, uma no barra e uma aplicação totalmente diferente no /v2, como eu poderia ter uma aplicação totalmente diferente, por exemplo, num /API. Só que se a minha aplicação ela também responde por /API, o meu service vai receber primeiro a requisição e a minha aplicação que trata o API não vai receber, tá? Então tem que tomar cuidado na escolha do path quando a gente estiver usando o Ingress, tá bom? Porque pode acontecer de haver sobreposição no caminho. Tudo bem? Bora aqui, vamos lá. Vou dar o meu ESC de novo, vai sair da parte da tela cheia, vou dar mais um ESC. Vou gravar esse arquivo, vamos voltar para a tela cheia aqui novamente. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que aplicar as alterações que foram feitas. Então, eu vou executar o comando que vai aplicar esse mesmo arquivo aqui. Beleza? Então, fiz lá um kubectl apply, -f o próprio arquivo. Na teoria, ele executou o meu Ingress e fez a reconfiguração do meu Ingress. Se eu puxar o meu Ingress através do kubectl get Ingress, o que eu tenho? Eu vou ter lá apenas uma configuração, tá vendo? Então, continua sendo uma configuração com o nome example Ingress, apenas um roast configurado, mas na verdade nós temos quantos serviços configurados dentro? 2. O que a gente vai fazer agora? A gente não precisa alterar o hosts, porque o host já foi alterado da primeira vez. A gente vai fazer então as chamadas agora via curl, para a gente perceber. Então, ó, se eu fizer curl hello world info, eu vou ter a versão 1 da minha aplicação. Se eu fizer a chamada agora ao curl hello world info /v2, eu vou ter a versão 2 da minha aplicação. Legal? Muito bem. Dúvidas? Perguntas? Cara, até o momento é bem simples. Você consegue mostrar pra gente no final um cenário que já esteja rodando? Uma aplicação nossa, deixa eu ver se eu consigo puxar isso, pera aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, vai falando aí, tá? Só vou fazer isso aí para mostrar aqui. Deixa eu puxar aqui. Só puxar aqui a informação. Beleza, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um kubectl get nodes. Bom, vamos lá. Eu vou precisar fazer um connect aqui, talvez eu possa travar para vocês aí um pouquinho, tá? Travou aí? Não? Travou? Mas voltou ou não? Voltou? Beleza. Então, só um segundo que eu estou fazendo a troca aqui. Eu vou então para o compartilhamento aqui. E vou compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Uma janela. Beleza. Consegue ver minha janela aí, Marcelo? Tá dando, você tá vendo uma janela preta? Uma telinha preta? Sim. Deixa eu só ver aqui se vai.
que aí remoto e ao vivo já é diferente, né? O Minikube local funciona bonitinho. Agora, aqui, beleza, pegou. Tá, então deixa eu dar um clear aqui. Vocês estão vendo aí, né? Bom, esse aqui é o servidor de desenvolvimento da Mayfácil, tá? Então, só pra gente dar uma olhada aqui, ó, o kubectl get nodes, ele vai demorar um pouco mais o comando, mas ele vai buscar o nosso Kubernetes de desenvolvimento, tá bom? Um pouquinho mais demorado, olha lá. Só pra gente prestar atenção aqui, ó, vocês podem ver que quantos nós a gente tem, quantos masters a gente tem. Vocês conseguiram ver aí? Nós temos 4 nós, tá vendo? E 3 masters. Estão já um pouco velhinhos, né? Subiram já faz 111 dias que eles estão rodando direto. E vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar as informações que o Arthur pediu. Ele pediu para ver alguma coisa do nosso funcionando. Quer ver aqui que interessante? Eu vou dar um kubectl get ingress para a gente ver o que tem, se tem alguma coisa aqui rodando. A demora é um pouco maior, né, gente? Vamos lá. E às vezes pode acontecer isso. Timeout na conexão. Então não tem nada aqui. Provavelmente não tem porque eles estão no namespace develop. Vamos ver se é isso mesmo. Aqui. Beleza. Todos estão vendo aí? Ficou um pouquinho ruim porque deu uma quebrada aí, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho a tela aí. Estão vendo? Tá aumentando aqui, manda bala. Isso, né? Beleza? Isso. Ficou bom? Todo mundo viu aí? Ficou bem melhor agora. Isso. Então, olha só que interessante. Nós temos aqui diversas aplicações que estão rodando hoje. Essas aplicações estão nesses hosts, tá vendo? E elas estão sendo expostas nessas portas aqui, tá? Todos esses caras aqui são caras de desenvolvimento que hoje o Diogo usa e o pessoal do time de desenvolvimento da conta usa para acessar. A mesma coisa, cada um desses caras aqui provavelmente tem diversos serviços, né? Então, se a gente vier aqui, ó, da get services, a gente vai ver que nós vamos ter vários serviços rodando dentro da aplicação de desenvolvimento da Mayfácil. Beleza? Vamos ver aqui. Se não expirar de novo, como eu falei. Essa conexão. Vamos lá. Algum... Sim, sim. Sim, a gente foi desde o começo da criação, né? O que acontece é o seguinte, lembra, o que eu expliquei na semana passada foi que o service, ele não morre, né? O service não morre. Você pode trocar o pod, pode trocar o container, pode publicar a versão nova, o service continua sempre sendo o mesmo, entendeu? Porque quando ele sobe, ele cria um IP fixo dentro da estrutura e é esse IP que vai ficar o tempo todo. Se a gente subir ele via node port ou se a gente subir via load balance, ele também vai travar um único IP durante toda a vida dele. Ô Marcelo, mas daí eu tenho que vir aqui e excluir se eu quiser, né? Por exemplo, alguns que a gente já não tá mais utilizando aí. Isso, você tem que excluir. Porque é até interessante, se você excluir o deployment, o serviço não exclui. Se você excluir o deployment, ele vai excluir o deployment, o replica set e o pod. Mas o service é um objeto à parte, então não vai ser excluído. Bom. Tem como a gente ver o arquivo de configuração do Ingress aí ou não? É porque ele é meio automático, né? Ele tá lá no deployment, né? Tem esse ponto. Mas, quer ver, eu consigo sim. Quer ver, só um segundinho. Eu faço isso pra vocês, espera aí. Daí, agora é eu aqui que preciso de mais um nome que eu preciso aqui. Mas vamos lá. Aqui vai ser o seguinte, eu vou dar um kubectl get
Ingress, e aí eu vou pegar o seguinte, vou pegar o primeiro aqui, tá? Não, vou pegar aqui em cima, Node App Backend, tá vendo aqui em cima? Que é esse aqui, é o Ingress, né? Vou pegar aqui e vou colocar, só que o describe eu vou fazer da seguinte forma, eu vou dizer que o tipo de coisa que eu quero ver é YAML, tá? A minha saída. Aí ele vai me trazer o arquivo de configuração. Desculpa, faltou um detalhe, né? Eu preciso passar o "-n develop", porque está no namespace de develop. Se não expirar o time, a gente consegue chegar. Ah lá. Beleza? Então, aqui está o arquivo de configuração, né? Você pode ver aqui, ó, API version, né? Metadata. O annotations, eu já expliquei um pouquinho como é que funciona esse aqui, last applied configuration, que isso aqui, na verdade, serve para ele criar esse arquivo que a gente está vendo. Então, esse conteúdo que está em JSON aqui é o conteúdo original do arquivo que foi executado, se eu quiser relembrar como foi feito. Mas isso está replicado aqui. Só que aqui tem algumas informações adicionais, que são informações que foram colocadas após a execução, tá bom? Então, olha, ó, você pode ver que é um Kubernetes IO Ingress Class, que é o Nginx, que ele está usando o certificado TLS SYN, que está permitindo fazer um rewrite do log, e quais são as labels, o name e o namespace. Então, até aqui não tem nada de demais. Aonde que está a regra? A regra está aqui, ó. Host, então, ou seja, Node App Backend Dev Labs, faz o quê? Faz um HTTP/PF Backend para Node App Backend na porta 3000, certo? E o path na qual ele está redirecionando. Então, basicamente é isso. Essa outra informação aqui, que é o status, load balance e ingress, isso aqui é colocado pela aplicação depois da execução do arquivo. Beleza, jogo? Legal, cara. Muito bom, valeu. Beleza? Galera, bom, deu o nosso time, a gente tem uma outra reunião agora. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem depois entrar em contato aí. E aí a gente acerta qualquer coisa depois. Beleza? Valeu? Falou, gente. Até mais.